Dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Eu digo que a voz do povo é a voz do diabo. E eu tenho alguns argumentos irrefutáveis para lhe provar isso. Fabiane Maria de Jesus, em 2014, ela foi linchada pela população da periferia de Guarujá, em Morrinhos 4, se não me falha a memória, no bairro onde morava. Ela foi confundida com a sequestradora de crianças, que intitularam de bruxa, que estava pegando crianças. Mãe de 2 filhas. E o povo não teve critério para saber quem era a pessoa. E tirou a vida de uma inocente. Olha que povo perigoso. Por quê? Por causa de não ter raciocínio para ter informações concretas, mas apenas os nervos à flor da pele. Quando a multidão se junta, a cagada é grande demais. Então, vocês lembram a mitologia que eu quero acreditar que é verdade, que está na Escritura, sobre Noé? Segundo a história, o povo estava corrompido. Somente 8 pessoas da família de Noé, Noé e os seus parentes, é que se aproveitava dessa multidão de gente. Em Sodoma e Gomorra, e tinha a cidade de Zeboim e Zoar, ao todo 5 cidades, não se aproveitava nada segundo a história da Bíblia. E que somente Ló e suas 2 filhas se salvaram. Até a mulher de Ló ficou transformada numa estátua de sal. Deus teria falado na Escritura que se fosse destruir uma cidade e nela tivesse Noé, Daniel e Jó, ele retiraria esses 3 para poder destruir as cidades. Na história da Escritura, somente Israel prestava. A maioria das cidades seriam de ser todas destruídas. Então, o que acontece? Você pode pesquisar o que eu estou falando, pode rastrear isso aí. Porque teve um filho de uma égua, com filho de burro, que no vídeo anterior ele disse: sai vermes da sua boca. Eu falei: vermes sai do teu rabo, filho de uma égua. Entende? Porque é preguiça que esses haters podres têm de pesquisar, de estudar, e gosta só de xingar. Você só não teria coragem de xingar seu filho de burro. Era na minha frente. Aí eu queria ver a tua coragem. Pois bem, vamos lá. Egito. O exército egípcio vinha atrás do povo de Israel. E no Mar Vermelho, segundo a mitologia da Escritura, ou que seja verdade, é porque assim, quando você está lendo a Bíblia, você lê de coração aberto que você está lendo a palavra de Deus. Mas quando você encontra um fato, tipo assim, uma serpente falou, você precisa checar e dizer, nos dias de hoje, por milagre de Deus, serpentes falam por milagre? Não. Então, possivelmente, estamos diante de uma mitologia. Esse é o critério dos hebraístas, dos acadêmicos que estudam os originais da Escritura, entende? Você pode pesquisar isso aí também. Então, o povo do Egito, o exército egípcio, foi afogado nas águas do Mar Vermelho pelo Deus de Israel e Miriam dançou, né, na ocasião. A primeira cidade que Israel se deparou para destruir seria a cidade de Ai. O povo, segundo a Escritura, não prestava. Teve também a cidade de Jericó, que foi preciso Josué e o povo rodear 7 vezes, tocar trombetas para cair os muros e destruir Jericó, que não prestava. Jesus falou que um judeu desceu para a cidade de Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, ficou semi-morto, na parábola do bom samaritano. Veja que o povo não prestava. Nínive era uma grande cidade que pendurava as cabeças dos inimigos nos muros da cidade. E que Deus teria enviado Jonas para pregar para aquela cidade, dizendo que o povo não sabia a diferença da mão direita para a mão esquerda. É o povo brasileiro. Não sabe a diferença, digamos, eu vou fazer uma aplicação que não cabe, é só uma ideia minha. Se o povo de Nínive não sabia a diferença da mão direita para a mão esquerda, eu vou colocar a mão direita Bolsonaro e a esquerda eu vou colocar o Lula. Tipo assim. Mas não se refere a isso, é apenas um exemplo que eu estou dando. Então, Jonas queria morrer, tentou se afogar, para não falar para aquele povo que era um povo perverso, ele queria todo mundo na lona, todo mundo morto. Davi falou o seguinte, 1000 cairá do meu lado e 10.000 à minha direita. Ou seja, todas as nações que não fosse Israel era para cair, segundo Davi, segundo a fé dele, que não prestaria o povo, que prestaria seria Israel. Agora imagine Israel devorando todo mundo, matando todo mundo, né?
Então veja que mundo perdido, né? O Brasil também, segundo Davi, o Brasil teria de cair também, ficar só Israel. Jesus veio, né, para unir Israel com todo o resto do mundo pela fé nele, para ser todo mundo um povo, uma nação do Criador, entende? E aí, meus queridos, essa multidão de gente que as pessoas dizem a voz do povo e a voz de Deus, esse povo recebeu milagres de Jesus. Está escrito que Jesus multiplicou pães 2 vezes. Uma vez era 4 pães, outra vez era 5 pães, com peixinhos, e ele multiplicou para 7.000, outra vez para 5.000. 7.000 homens, fora mulheres e crianças, 30.000 pessoas talvez. E ele chegou a dizer, vocês me acompanham não pelas palavras que eu falo, mas pelo pão que vocês têm comido. E aí era uma multidão de gente seguindo Jesus. O que acontece? Quando Jesus foi acusado por Anás e Caifás, os sumos sacerdotes, perante Pilatos, os escribas e fariseus, como os sacerdotes, falaram ao povo. O povo que recebeu o milagre, o povo que foi alimentado por pão, o povo que recebeu o ensino de Jesus, e disse ao povo, diga, crucifica, crucifica. Foi. O povo gritou em coro, crucifica Jesus, olha aí. O povo que foi servido por Jesus pediu a sua crucificação, a sua morte. Então, o povo estava falando pela voz de Deus ou a voz do diabo. Eu posso até dizer que o plano de Jesus morrer fosse de Deus, segundo a Escritura, mas a voz que clamava, aquele que entregou Jesus traindo, era o diabo. Jesus disse, um de vós é o diabo, que era Judas. E os que gritaram, crucifica ele, não temos rei. Era Deus ou era o diabo falando na boca deles? Não temos rei senão a César. Se soltares, não és amigo de César. Essa é a voz do povo. Então, meus queridos, Jesus falou, muitos são chamados, poucos escolhidos. Você está vendo? Então a maioria, a multidão, não é do Pai. Você vê na Coreia do Norte, o pastor presidente da Assembleia de Deus de Madureira, AD do Brás, hoje conhecida, Manuel Ferreira, pai de Samuel Ferreira, maçom, ele foi até a Coreia do Norte, a igreja da Unicidade do Reverendo Moon. Na ocasião, o pessoal falava muito da igreja da Coreia do Sul de Poyonshu, ou David Oshu, mudou o nome para David Oshu, que era a igreja do bem, e a igreja da Coreia, a igreja do mal. O reverendo Moon dizia que veio completar a obra que Jesus não terminou. Ele era um tipo de Jesus, o reverendo Moon. E as mulheres que ficavam noivas tinham de transar com ele ou com os pastores deles antes do casamento. Tinha esse ritual. Mas Manuel Ferreira, ele foi até lá e viu um mar de gente e falou, com certeza Deus está neste lugar. E fez um pacto com ele. A igreja, a D do Brás, fez um pacto com a igreja da Unicidade do Reverendo Moon, só porque viu a multidão. Mas, meu amiguinho, a multidão não é usada por Deus. O mundo jaz no maligno, né? As 2 bestas da terra, a grande Babilônia que compõe as bestas, deu de beber a todas as nações da terra com o vinho da ira da sua prostituição. A maioria do povo é perdido. Por isso, está escrito o verso mais lindo da Bíblia. Deus, o maior ser, deu a maior forma de agradar. O seu Filho, o maior presente, unigênito, o mais importante, para que todo aquele que nele crê, o maior número de homens, que nele crê, a maior forma de aceitação por Deus, não pereça, o maior livramento, mas tenha a vida eterna, a maior vida. Porque é o mundo dos homens, os homens estão perdidos. Agora eu digo o seguinte, existem os fiéis, existem os remanescentes, e são pouquíssimos. Eu digo que esses fiéis, esses pouquíssimos, aparecem aqui pelo canal. Tem. Porque a maioria é um bando de jumento, de jegue, é um bando de burro, é uma coisa terrível. É hater de todo jeito. Que se fosse fisicamente, cara, para estar no meio desse povo, eu pegava um tchaco, sabe? Botava aqui na cintura um tchaco, botava uma roupa de ninja, botava umas caneleiras protetoras aqui, mas sapatilha forrada com um forro de sapato de ninja, sabe? Uma katana aqui nas costas, uma aljava cheia de setas, né? Com um arco aqui do lado também, um monte de shurikens, de estrelinhas pontiagudas, sabe? Uma pistola automática 44, um cutelo ninja também, sabe? E um fio, pior do que fio de cerol também, poderoso, e luvas também, e um peitoril aqui blindado, e ia fazer bastante respiração, ia treinar bastante, juntar bastante energia para estar no meio do gado, porque é perigoso, cara.
Aí era porrada de um lado e de outro, porque o povo não é do bem, não. A multidão de gente é perdida. E se não fosse, o Messias nem teria vindo. E eu digo mais, eu tenho a minha família, eu não sacrificaria por esse povo, por esses animais, nenhum dedo do meu filho, eu não faria isso não. Porque os escolhidos, eles vão seguir o Messias, mas essa multidão perdida, vou dar um exemplo aqui, viu? Na década de 63, o médico cientista descobriu a cura para o câncer e procurou um instituto de câncer de testes e procurou usar a sua fórmula de cura. Ele criou um aparelho, um aparelho, uma lente que dava para ver as células cancerígenas e dava para retirar com raio laser as células cancerígenas sem atingir o tecido. Ele conseguiu criar isso. E a Organização Mundial de Saúde e o Conselho de Medicina bateu em cima dele para não fazer isso, porque eles lucram muito com a doença. E ele, trazendo a cura, foi levado aos tribunais. Você sabe de 16 pessoas que ele curou do câncer. Quem foi que apareceu no tribunal para testemunhar a favor dele, para livrar a pele dele? Ninguém. A multidão é covarde. É terrível, sabe? Eu quero ficar longe, eu estou morando num sítio, numa serra, num lugar bem mais longe da civilização e não quero cidade grande, porque eu sou inteligente. Eu não quero efeito manada. É dessa forma, entende? Então, meus queridos, a voz do povo não é a voz de Deus, é a voz do diabo. E eu vou provar aqui. Eu não provei ainda não, eu vou provar para vocês, né? Mesmo dizendo que negaram a Jesus. Jesus disse, porfiai por entrar pela porta estreita, porque largue a porta e o caminho que conduz à perdição, e são muitos. E estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos, viu? Então, eu vou dizer aqui o perigo do povo. O perigo do povo, desse gado, é aqui que entra a mensagem que eu vou resumir aqui. Entende? O perigo do povo. O povo é manipulado por líderes. Os fariseus e saduceus estavam o tempo todo procurando matar Jesus. Jesus denunciando, dizendo quem era eles o tempo todo. Mas na hora H o povo ficou do lado deles, sabendo que eles eram falsos, sepulcros caiados, que eles eram hipócritas, descendentes dos que mataram os profetas, sabendo de tudo, mas o povo ficou do lado deles e foi contra Jesus. Esse mesmo povo, sabendo de tudo, continua agora do lado desses fariseus que são agora o Silas Malafaia, que é agora um Valdemiro Santiago, um R.R. Soares, que é agora um Edir Macedo, que é um Agenor Duque, que é um Bispo Hernandes, que é um Leonardo Salles da vida, qualquer um José Wellington Bezerra da Costa, um Samuel Ferreira. São todos fariseus, gente. E a maioria envolvidos com a maçonaria, que é lado a lado com a magia negra, entende? E com a cabala judaica, o livro místico de bruxaria. São mandados por banqueiros, eles estão lá manipulando esse povo. Então, eu não confio nesse povo, entende? Não confio de jeito nenhum. E digo mais, se esse povo fosse a voz de Deus, eu estava no meio deles pregando a palavra. Eu não saía dos púlpitos, eu ia estar pregando para eles, mas não. Eu pregava para esse povo até recentemente no púlpito, preguei para 7 mil pessoas, quantas vezes? Milhares de pessoas eu preguei. E eles gostavam e achavam que era verdade. Muita coisa já contra o sistema que eu falava. Mas quando eu saía, os líderes iam lá, eles faziam tudo o que eu tinha falado e eles continuavam seguindo os líderes, fazendo tudo que fazia antes, é claro. Perdi meu tempo. Eu não vou dizer que perdi meu tempo, porque eu fiz a minha parte, entende? A minha recompensa é com o Criador. Mas só que não adianta, cara. Eu acredito que tem fiéis nesse meio, tem luz no meio dessas trevas, mas não adianta dizer eu tenho fé na humanidade. Eu tenho fé que a humanidade vai se lascar. É porque está escrito mesmo, Jesus disse. Muitos são chamados e poucos escolhidos, ele vai escolher poucos. Infelizmente. Jesus disse em Mateus 25, eu vou separar uns dos outros como o pastor separa os bodes das ovelhas. Um grupo está salvo, o outro está perdido. Foi ele que falou, entende? Ele falou que tem o joio no meio do trigo e vai ser separado no final, infelizmente, né? Então, meus queridos, e o povo também é enganado por governantes. Vou dar um exemplo aqui. O rei Acabe viu uma vinha perto de suas propriedades, terreno de Nabote, e ele queria vinha, e falou para Nabote, Nabote, troca a tua vinha com uma que eu tenho, porque essa é mais perto das minhas propriedades, eu queria a tua vinha. Ele disse, rei Acabe, eu não posso, porque é herança de família. É uma coisa de família, sabe, eu não poderia. Aí ele foi para o palácio, não queria comer, não estava satisfeito. Aí a rainha Jezabel, que representa essa igreja protestante de hoje, essa católica, que não serve ao Messias de fato, tem fiéis saindo do meio, sabe?
A rainha Jezabel disse: qual é o seu problema? Ele disse: é porque eu queria vender Nabote, ele não quer vender. Ela disse: olha, lava o teu rosto, sorria, coma, fique feliz. Ainda hoje eu dou a vinha para você, a vinha de Nabote. Aí ele chamou 2 homens de Belial fortes, pegou Nabote à força, levou pelas ruas de Samaria e disse: eles apregoaram: esse homem blasfemou contra Deus. E aí levou a multidão ensandecida. A multidão com fome e sede de sangue. Apedrejaram ele e mataram. Esse povo é um perigo. Se qualquer uma pessoa inocente, alguém pegar pelo braço, pegar a força por vingança ou por ciúme, e sair dizendo: esse homem estuprou, acabou. A multidão não vai checar e dizer: peraí, eu conheço ele. Não, pode ser do bairro dele. Por exemplo, as pessoas têm inveja de mim e de outras pessoas, têm ciúme pelo meu estilo de vida, que eu só vivo em casa com a minha família, trabalho com artes, com desenho, só chego em casa trazendo compra, comida, né? E vivo de boa com a família. Mas tem gente que arranja os dentes de ciúme de mim. Porque eu tenho conhecimento, eu sou inteligente, por mais que eu ame as pessoas, eu amo o que bebe, o que fuma, o que joga, o que prostitui. Para mim, todos eles são meus irmãos, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas não tem jeito. Só pelo fato de eu ser um cara inteligente, ofendeu até meu irmão mais velho. Ele ficou com ciúme, com raiva, porque eu sou inteligente, entende? A ponto de nem querer minha amizade por causa disso. Quando em 2014 eu disse que ia sair do sistema, não queria ir mais para as convenções, minha mãe disse: você acha que é mais inteligente do que os outros, que sabe das coisas que os outros não sabem, que é mais santo do que os outros. Eu falei: não, eu só não estou me sentindo bem e quero cuidar da minha família. Entende? Então, é um perigo. Se uma pessoa, só porque a pessoa tem inveja de alguém, se esse alguém for pego e acusado injustamente, essa pessoa que tem ciúme pega uma pedra pontiaguda, pega um pau, né, para dar porretada nele, gente. É uma desgraça, o gado de merda. É um perigo esse povo. Porque esse povo não tem juízo na cabeça, é fofoqueiro, é pela cabeça dos outros como piolho. Então, são enganados pelos governantes. Esse povo é alienado pelos pastores. Por exemplo, gente, tem um vídeo antigo na internet que num campo de futebol, o Edir Macedo de camiseta dizendo: você diz o seguinte, esse cajado pode produzir alguma coisa, esse cajado, não sei o quê? Aí começa a dizer: olha, ou dá ou desce, não sei o quê, ensinando a tirar oferta. As pessoas ouviram e disseram: ô glória, eu vou para a Igreja Universal, que fascínio, tem um malandro sendo pastor. Agora que eu acredito que ele é de Deus. Aí o Macedo disse: uma vez fui expulsar um demônio, não queria sair em nome de Deus, de Jesus, eu me revoltei e disse: você vai sair, o demônio saiu. Ou seja, tinha mais poder do que Deus e de Jesus. Aí o povo olhou: que maravilha, agora que é mais fascinante, seguiu o Macedo, e continuaram seguindo o Macedo. Aí o Macedo disse: o Espírito Santo não quer glória que você dê glória, quer o teu dinheiro para transferir para minha conta, ele quer o teu dinheiro. Aí o povo: isso não é para aplaudir não, é para botar a mão no bolso. Que maravilha, botar a mão no bolso pro Macedo. Esse povo é um povo perdido, esse povo não tem vergonha na cara. O Valdemiro Santiago, a semelhança do Macedo, que já foi preso já. O cara já vazou todo tipo de informações dos crimes dele. Na pandemia, enquanto o povo estava sofrendo, ele se retirou foi comprar mais um avião. Já tinha 6 aviões, comprar mais um avião, sabe? E o povo não tem vergonha. O povo aplaude e diz: é homem de Deus, é homem de Deus. E segue, continua seguindo da mesma forma, né? Então, o Silas Malafaia, por exemplo, que diz que tem 240 maquininhas de tirar dinheiro, que fala ou dá por amor ou constrangido, azar dele. E o que me importa é dízimo, é o que me importa, o resto não importa. O que importa... O povo não tem vergonha e continua aí. Então eu não acredito que a voz do povo é a voz de Deus, é a voz do diabo. Esse povo é capacho de Satanás. Esse povo jaz no maligno. É por isso que Jesus veio, para quem nele crê ter a vida eterna. Mas é porque esse povo, se acreditasse em Jesus, nem seguia esses homens. Mas não acreditam em Jesus. Eles vão comprar nessas lojas diabólicas, nesses covis de salteadores, a salvação em prestação. Entende? Então, o povo é alienado pela Bíblia. É porque o Edir Macedo, é porque o Valdemiro Santiago, é porque o Silas Malafaia, é porque o Leonardo Salles, é porque José Wellington Bezerra da Costa Júnior, é porque o Manuel Ferreira, é porque os da Deus e Amor, eles usam a Bíblia. E mesmo da forma errada, o povo vê que o que eles ensinam não é o que está escrito. Eles distorcem, porque se falar a verdade, o império cai, o sistema cai, entende?
O povo vê que está errado, mas segue feliz, dando glória a Deus. Esse povo jaz no maligno. Então, eu não acredito no povo. Acredito que no meio do povo tem pessoas boas, mas no restante eu quero distância desse povo. Ah, pastor, mas se você se candidatar algum dia e o pessoal lembrar do que você falou e não votar em você, que se dane, estou falando a verdade. Então, se eu tiver de me candidatar e perder voto por causa disso, eu perco, mas eu falo a verdade, acabou. Tá? Pois bem, então é o seguinte, e outra coisa também, que esse povo, a voz do povo é a voz do diabo, é porque a mídia engana esse povo e o povo acredita. Por exemplo, a Time Life, que veio para o Brasil na década de 60, a Rede Globo, que veio para o Brasil, ela veio para enganar as pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui. Lá na reserva em São Paulo, na Cantareira, a reserva de água que tem lá, a Globo passou lá dizendo que estava seca a reserva de água. Estava seca. Rubens Sodré, do canal Verdade Oculta, esteve lá filmando e mostrou que estava cheia. Cheia. E aí, o Rubens perguntou a um morador que estava lá, vizinho, disse, você está vendo que isso aqui está cheia? Tá, mas a Globo falou que está vazia. Disse, sim, meu amigo, a Globo falou. Mas você não está vendo que está cheia? Pois é, mas a Globo falou que está vazio, né? Mas está cheia. Ou seja, a pessoa estava vendo que a Cantareira, que a reserva de água de São Paulo estava cheia, mas estava acreditando na Globo, que disse na notícia que a reserva estava vazia. Ele morava vizinho, é da mesma forma. A gente pode pegar a Bíblia e falar para esse povo, ó, pode olhar aqui, ó. É assim que está escrito, Malaquias capítulo 3. No capítulo 2 começa dizendo que a palavra é para os sacerdotes. Vocês me roubam no dízimo e nas ofertas alçadas. A alça estava na mão dos sacerdotes, não era do povo. O povo não tinha alça na mão. Eram os sacerdotes representantes da nação de Israel que não repartiam com os pobres, que aí estavam roubando a Deus. Como sempre, Jesus até disse, vocês assaltam a casa das viúvas em Mateus 23. Era eles. Mas aí os líderes dizem que é o povo que não entrega dinheiro para pastores brasileiros que estão roubando a Deus. Espera aí. Mas só quem recebia era a tribo de Levi. E os que assaltaram e sentaram na cadeira de Moisés era a tribo de Judá. Então Deus rejeitou eles. E eles roubavam usando o nome de Deus, mas estavam roubando. Jesus também falou, mas o povo entende isso? Não. O povo é levado pela mentira. E quando a gente fala, eles aprenderam com os bruxos, como o Valdemir, a amaldiçoar a pessoa, desejar câncer, doença nas pessoas, entende? É uma pena, viu? Realmente é uma pena. Então, a mídia engana esse povo, a televisão. Se a televisão mandar o povo sair na rua, no outro dia o povo sai. O povo é manipulado pela TV e pela grande mídia, sabe? O pessoal acredita. O povo é muito fã de artistas da mídia. E o que eles disseram, as pessoas acreditam. Não vou acreditar porque ele está dizendo. Eu aqui não falo o que eu acho apenas. Eu digo a minha opinião. Mas eu mostro dados para você pesquisar. Eu mostro material para você pesquisar. Mas as pessoas preferem aparecerem com algo pessoal contra a gente sem conhecer a gente. E eu não aceito. Eu não aceito. Vou dar um exemplo aqui. O povo é um perigo e a voz do povo é a voz do diabo. Porque existe uma elite global que eles, comparados com 8 bilhões, eles são 1%. São 13 famílias, que vai da família Kennedy à família McDonald. Os mais terríveis são os Rockefellers, os Rothschilds e os JP Morgan. Eles manipulam, criaram 2 guerras mundiais e milhares de outras guerras. Financiam as guerras, financiam as campanhas dos presidentes, são donos da grande mídia mundial, são donos da OMS, a Organização Mundial de Saúde, fundaram as siglas como ONU, OEA e outras aí. Clube de Roma, eles lideram o mundo. E eles se assentam no topo da pirâmide e dizem assim, vamos botar países para guerrear, vamos mandar armas para Taiwan e vamos fazer uma conspiração entre eles e a China. Para a China dizer que eles devem ficar ligados lá ou então serão bombardeados. Vamos mandar armas para Israel e vamos fustigar uma guerra contra o Hamas e vamos dizimar esse povo, porque temos interesse de diminuir essa população para a chegada do Gadu, do grande arquiteto do universo. Então, não existem intrigas entre as nações, são os banqueiros internacionais, são os donos das companhias de petróleo, são os corporativistas, são os maiores latifundiários do mundo, os criadores dos vírus como o Covid-19, gripe suína, gripe das aves, varíola dos macacos. O David Rockefeller tinha patente, e outros têm patente dos vírus, que são deles. Eles pagam bilhões para cientistas criarem esses vírus, para jogar sobre a humanidade, e os presidentes, que as campanhas foram bancadas por eles, aceitam passivamente. Eles enviam aviões com 100 substâncias tóxicas, com caixotes cheias de gás e solta aquela fumaça branca e depois manipulam o clima para que haja chuva, para que a chuva traga isso
A música de Raul Seixas dizia: eu perdi o meu medo da chuva. A chuva em si não faz mal, né? A chuva voltando para a terra traz coisas do ar, e as coisas do ar é aquela fumaça. Então, esse povo, se a humanidade tivesse noção e pensasse, usasse a cabeça e não fosse gado, arrebentava com esse 1%, arrebentava com a família de P. Morgan, Rockefeller, Rothschild, destruía esse povo, sabe? Não aceitava esse povo em nada da sociedade. Destruía esse povo, mas a humanidade é comprada por dinheiro, por grana. Ou serve a Deus ou serve a Mamon. Então esse povo que é 1%, é um gafanhoto, é 1%, mas as formigas são muitas, poderiam destruir esse gafanhoto, mas não destrói. Então, o povo do mundo é liderado por 1%. Existe uma linha entre a humanidade e entre os inimigos. Os inimigos é 1%. São 13 famílias que governam o mundo, banqueiros internacionais. Entre eles estão os judeus da tribo de Judá, os Rothschilds, a elite maçônica. Você que é apaixonada por Israel, como eu fui apaixonado por Israel, acompanhando todos os jornais e os livros de Vimalgo, Chamada da Meia-Noite, pesquisando tudo sobre Israel, amando tudo e chamando de Terra Santa. Quando eu fui pesquisar, fui ver que um dos maiores maus do mundo está em Israel. E Israel é aqueles que aguardam a chegada do anticristo e rejeitaram o Messias. E disse: se este for justo, que o sangue recaia sobre nós. Ainda quando eu falo Israel, ainda tem alguém me amaldiçoando, ainda desejando todo mal contra mim. Teve gente que acho que saiu, deixou de ser inscrito do canal, porque eu mencionei sobre Israel verdades, só pela paixão que tem. Gente, pesquisa. É porque assim, através dos comentários do vídeo, a pessoa quer toda a solução do mundo. Eu quero que você me prove, olha, é assim, é assado, olha aqui. Calma, gente, pega meu zap, vamos conversar. Não é todo mundo que bota zap não, que é uma coisa pessoal. Vamos conversar, tenha paciência. Até porque ninguém está pagando as minhas contas mesmo, eu faço isso por amor, entende? Então, para que essa preocupação? Então, veja só. Eu estava morando em São Paulo, e perto do Tucuruvi, com a Estação da Luz, houve um terminal quebrado. E umas pessoas estavam entrando no terminal e outros saindo. Então, aglomerou de gente, ficou cheio. O povo ficou louco. Começaram a apertar onde eu estava, né? Começaram a multidão a se empurrar, como uma manada de gado, sim, uma manada de gado esmagando tudo. Tinha criança desmaiando, tinha mulher desmaiando, gente sendo esmagado na parede, nas paredes, nas laterais do terminal. E aí o de baixo começou a gritar para os de cima: nós queríamos bomba para explodir vocês. E começaram a gritar: diabo, Satanás. E eu: calma, gente, vocês não lembram de Deus não, para com isso. Foi um terminal quebrado. A multidão começou a querer se matar, entende? Na greve dos caminhoneiros, aquilo foi um teste de laboratórios dos senhores do mundo, dos banqueiros, para ver o que acontece. Porque eles sabem que para reduzir a população, se eles fizerem uma greve geral e durar 40 dias, como fazia antigamente com as guerras, quando os inimigos cercavam em volta dos muros 40 dias, o povo tinha de sair para procurar comida fora da cidade, e aí eles pegavam. E então uma simples greve de caminhoneiro, teve caminhoneiro, pessoa, pai de família, pessoa que ia passando de boa e recebeu pedrada na cara e morreu na greve dos caminhoneiros. Foi um caos medonho ali. Então eles já estudaram e viram a reação desse povo, desse gado, né? Do efeito manada deles. E aí o seguinte, na pandemia, o vírus que eles criaram, né, na China, e esse vírus chegou aqui, chegou no Brasil, então eles botaram o gado uns contra os outros. Uns ficavam culpando os outros: você não está de máscara, se você transmitir o vírus, você é culpado. Uns contra os outros, chama-se ordem pelo caos. É botar uns contra os outros, chama-se dividir para conquistar. É tudo facetas dele, é tudo artimanhas deles, são tudo estratagemas, estratégias deles. E o gado não percebe porque é gado, entende? Eu até dei aqui um exemplo que eu vi em um site, Atrocidades. Uma camponesa foi botar comida para as ovelhas, e na beira de um penhasco. E as ovelhas correram todas de uma vez para cima dela para pegar a comida, derrubaram ela do penhasco, ela partiu, né? Então, esse efeito manada, todo mundo corre, isso é perigoso, né? Eu vou concluir aqui dizendo o seguinte, vou falar o que o Rubens Sodré do canal Verdade Oculta já falou. Hoje você tem o seu vizinho que dá bom dia para você, porque está tudo certo. Mas se houver uma greve de caminhoneiros e faltar comida na prateleira e virar uma zona, todo mundo atrás de comida,
o teu vizinho não vai ter tempo e nem paciência para dar bom dia para você. E se ele tiver algo contra você, inclusive inveja, ele já vai fechar a cara e vai querer lhe apedrejar com palavras. Não vai mais ficar de boa com você. E quando vê os filhos com fome, vão botar máscara e vão sair armados para saquear. Onde tiver armazém, onde tiver comida, eles vão saquear e acaba. Toda a etiqueta, toda a ética, todo o respeito vai acabar com certeza. Então, meus queridos, eu aconselho, façam o seguinte: quem puder, como Jesus dizia, fuja para os montes. Eu estou no monte. Não foi por acaso que eu saí de São Paulo, a capital financeira do Brasil, e vim para cá, para a região de Jaguaribe, para o Ceará, para a cidade de Quixeré, e vim para a Lagoinha, para uma serra, e fiquei aqui em cima da serra, num local mais reservadozinho, no sítio, entende, mais despovoado, um lugar que não seria muito alvo de rastro químico, mas soltaram um rastro químico um dia desse por cima da cabeça da gente. Eu até filmei aqui no canal, não tem jeito. Mas pelo menos um lugar mais reservado do gado, porque não é confiável. Na hora que vier uma tribulação, que houver uma prova, onde tiver mais gente, acontecerá mais, os abutres se reunirão. Porque o povo está sendo usado por Satanás. A maioria das pessoas não presta. A voz do povo é a voz do diabo. A voz do Criador está despertando essas pessoas. Aqui no canal é muita gente que vem atirando pedras. Eu junto elas de volta e jogo a montanha na cabeça, na moleira deles. Eu boto para lascar, sabe? Tem deles que ficam até sem voz, que vão até... Teve um deles, um filho de porco, que até disse que eu era o Satanás. E o comentário dele foi restrito, ficou lá restrito. Ele dizendo, aí o YouTube pegou e viu que não era uma coisa boa e foi reservou, dizendo que era Satanás. Se eu pegasse ele falando isso na minha frente, ele tomava uma surra tão grande para ele saber o que é um cearense arretado. Eu garanto que nunca mais ele ia ter coragem de chamar um pastor evangélico de Satanás. Você escapou, viu, bichinho? Parabéns para você, viu? Eu duvido que você tivesse coragem de dizer na minha frente, de me xingar na minha frente, viu? Pegar um cabo de enxada para ver o que era bom para a tosse. Mas é brincadeira, e é sério que eu estou falando, mas é brincadeira também, né? Então vocês estão rachando o bico por aí. Meus queridos, é isso. Até o próximo vídeo, um grande abraço. Dá um like nesse vídeo aí, né? Fala para os teus amigos sobre esse canal. O canal está muito pequenininho, vamos tocar essa obra para frente, vamos derrubar esse sistema de merda que está aí. Que o sistema tem 4 pilares. O primeiro pilar é a religião. O segundo pilar é a lei, as leis. Eu vou dizer, o segundo é a escola, o terceiro é as leis e a quarta é a mídia. Entende? Então a religião está na frente, alienando essas pessoas. E eu aqui bato contra os erros da religião, eu falo sobre religião e sobre política. Mas como eu não sou político, mas eu passei quase 30 anos na religião, tenho vasta experiência, sou líder, sou pastor evangélico, mas eu não vivo como vivem os outros. Eu não recebo dízimo, não recebo oferta, e quando eu recebi, tudo que eu recebi eu reparti, não sobrou nada nas mãos, só umas continhas para pagar. Não é porque eu queria ter uma Hilux igual aos outros, eu queria uma casa de praia igual aos outros, eu queria um apartamento igual aos outros, mas o Criador não permitiu. Ele tocava no meu coração para eu ajudar pessoas carentes, e eu vi. Durante o meu tempo pastoreando igreja, eu não tive como construir igrejas, não. Porque eu achava muito difícil construir templos, enquanto o templo vivo do Criador, que é um ser humano, está com fome. Em vez de comprar massa, eu ia comprar feijão e arroz para alguém, seria muito melhor, né? Então é isso aí, meus amados. Se for falar, eu vou passar aqui 4, 5 horas, a vida toda falando, e não dá para parar de falar, né? Enquanto a humanidade vive, enquanto as coisas acontecem, enquanto os ratos de púlpito estão trabalhando, eu estou trabalhando aqui. Forte abraço, estamos juntos. Até o outro vídeo.